Resumão, módulo 2, parte 3. Vamos lá junto? Agora vamos falar de alguns assuntos que você precisa estar atento para a sua prova. É um resumo aqui para você lembrar. Já separa o caderno e a caneta se você ainda não pegou e vamos lá ver o que você precisa lembrar na hora da sua prova, tá? Os principais pontos. Começando aqui então, previdência. Previdência é um assunto tecnicamente fácil comparado com os outros assuntos da prova, mas a gente não pode errar porque tem o mesmo peso dos demais assuntos difíceis. Então, não dá para ir para a prova com dúvida em previdência, porque eu estou dizendo é tecnicamente fácil, tá? Não é um assunto que eu vejo que o pessoal tem dificuldade. Mas vamos lá, relembrar os principais pontos. Olha, primeira coisa, lembre-se que PGBL versus VGBL. P de pode, ó, P de pode deduzir no imposto de renda. P de pode deduzir no imposto de renda. Como assim, Ezequiel? Vamos relembrar aqui. Na hora que a pessoa vai declarar o imposto de renda, ela tem dois formatos de declaração do imposto. Formato completo e simplificado. Aí no começo do ano, quando as pessoas vão declarar o imposto de renda, ela tem dois formatos. Uma forma completa é quando você vai declarar o imposto e você pode colocar todas as suas despesas do ano, como, por exemplo, gasto com médico, gasto com educação, pagou lá a faculdade dos filhos, gastou com escola, pode deduzir, fez doações a partidos políticos, pode deduzir também no imposto de renda, vai deduzindo, inclusive, o que contribuiu com Previdência PGBL. Então, que a pessoa contribui com PGBL, ela pode deduzir da base de cálculo. Como assim da base de cálculo? Imagina que a pessoa ganhou no ano 100 mil reais. Vamos pegar o número redondo. Ganhou 100 mil reais no ano. Ela vai pagar imposto sobre os 100 mil. Ou seja, também se ela é carteira assinada, foi descontando mensalmente o imposto de renda sobre o salário, de forma que quando chegou no final do ano, a base de cálculo 100 mil, total de ganho bruto é 100 mil reais, e tem lá o que foi descontado de imposto de renda. Se não teve nada de desconto, ela vai ter que pagar o imposto de renda sobre esses 100 mil reais. Como ela contribuiu com a Previdência, como ela teve lá gasto com médico, essas coisas, ela vai deduzindo, vai colocando, vai menos isso, menos aquilo, tal, entendeu? Vamos supor que ela contribuiu R$ 1.000 por mês em Previdência. No final, ela contribuiu, então, com menos 12 mil reais. Então, 100 mil menos os 12, ela vai pagar imposto, então, sobre 88 mil. Entendeu? Ela vai pagar, então, imposto sobre 88 mil. Os 12 mil, ela não paga o imposto agora. Vai pagar o imposto quando ela resgatar a Previdência. Mas aqui, ó, então não tem vantagem? Tem sim. Ela deixa de pagar o imposto agora para pagar lá no futuro, quando ela for resgatar a Previdência. E esse dinheiro que iria para o imposto fica num fundo de investimento rendendo juros. Ela dá uma forma de postergar o pagamento desse imposto. Em vez de eu pagar o imposto agora, eu deixo o dinheiro aplicado e vou pagar esse imposto quando resgatar a Previdência. Entendeu? Somente PGBL que dá dedução no imposto de renda. O VGBL não. Aí o detalhe, a pessoa não declara imposto de renda. Ela não pode, não faz sentido fazer o PGBL. Porque lá, quando ela for resgatar a Previdência PGBL, o governo não quer saber se você deduziu ou não, se você usou em benefício fiscal ou não. Ele vai tributar o imposto de renda novamente. Ou vai tributar o imposto de renda sobre o valor aportado. Então, nesse caso aqui, por exemplo, que ela aportou 12 mil, lá no resgate, o imposto de renda vai incidir sobre os 12 mil mais o rendimento. Ou seja, a PGBL, ela tributa sobre tudo. Na hora do resgate, a tributação é sobre tudo. O VGBL, o imposto de renda é somente sobre os rendimentos. Primeiro ponto, então, para você anotar aí no seu resumo, que é aquele resumo na véspera de prova. Primeiramente, também, esse resumo aqui é para você ver na véspera da prova. Se você não estiver vendo na véspera da prova, faz o seu resumo com as suas próprias palavras, para na véspera da prova você ler o seu resumo com as suas palavras, tá? Porque isso facilita. Então, PGBL, primeiro ponto. P de pode deduzir no imposto de renda. Deduzir quantos por cento? Até 12% da base de cálculo. Exemplo. Por isso que eu coloquei esse exemplo aqui, ó, 100 mil e 12 mil. Para você lembrar que é no máximo 12%. A pessoa quer contribuir com mais de 12%. Não faz sentido ela colocar em PGBL. Se a pessoa quiser colocar mais de 12%, ela precisa colocar em VGBL, tá? A diferença. Então, a pessoa quer contribuir com 15% do seu salário mensal em previdência. O ideal, 12% em PGBL, os outros 3% em VGBL. Essa é a forma que você vai responder, tá bom?
No caso, quando a pessoa quiser colocar mais de 12% em previdência. A pessoa declara imposto de renda, só que pelo modelo simplificado. O simplificado não tem como colocar nenhuma despesa de saúde, educação e previdência. Aí a PGBL não faz sentido. A pessoa declara pelo formulário simplificado, ela vai então fazer a previdência VGBL, que é o ideal para ela, tá bom? Então, primeira coisa, não é difícil, é diferenciar PGBL de VGBL. Só gravar uma, se não for essa, só pode ser a outra. Grava PGBL, só vai ser PGBL se for ter o imposto de renda, benefício fiscal de imposto de renda. Não vai ter benefício fiscal de imposto de renda, não é PGBL, só pode ser VGBL, tá bom? Progressivo versus regressivo. Olha, progressivo, não lembra assim que vai progredindo? Algo que vai aumentando? Sim, então é 0 a 27,5 de imposto de renda, tá? Aquela tabela de salário de 0 a 27,5 é o que tributa na progressiva. A progressiva, anota aí, progressiva incide o imposto de renda sobre valor. Valor. Quanto mais a pessoa ganha, mais imposto ela paga, tá? E detalhe, na hora do resgate, vai tributar na fonte, vai tributar 15% sempre. Sempre, tá? Então, por exemplo, a pessoa resgatou PGBL progressiva. Na fonte vai tributar 15% sobre tudo. Porque aqui no PGBL o imposto de renda é sobre tudo. Na VGBL, o imposto de renda é sobre rendimento. É isso? Então, a pessoa resgatou no VGBL, V de vida, VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre é o nome desse negócio, Vida Gerador de Benefício Livre. Resgatou no VGBL progressivo, vai tributar 15% sobre os rendimentos na fonte. Na hora que a pessoa pediu o resgate, já vai tributar 15%. Ezequiel, mas você não disse que era de 0 a 27,5? Sim. Por que então os 15%? Ó, na hora do resgate, tributa 15%. No ano seguinte, vamos supor que a pessoa pediu resgate no mês de julho. Quando for no ano seguinte, ela tem que fazer a declaração do imposto de renda. Aí ela precisa fazer a compensação, que é o quê? O ajuste, para ver assim, olha, de acordo com a sua renda, mais o resgate da Previdência, qual foi seu ganho no ano? Você está enquadrado em qual faixa de imposto? Ah, você ganhou mais de 10 mil por mês. O seu imposto é de 27,5%. 27,5%. Foi tributado 15%. Então tem mais 12,5% para você pagar. Entendeu? Mais 12,5% para você pagar, porque a sua tributação vai ser de 27,5% e não os 15% que foi tributado na fonte. Na hora de fazer a declaração do imposto de renda, lá no ano seguinte, ela fez o ajuste e viu que ela ficou na faixa de isento, ganhou até 5 mil só por mês. Então foi tributado 15%. Vai ter que devolver. O governo vai restituir os 15% que foi retido na fonte. Entendeu? A pessoa restitui. Por isso que essa previdência é conhecida como compensável. O formato progressivo. Compensável. É conhecido como compensável, porque no ano seguinte, vou pôr uma setinha aqui, ó, progressivo, é conhecido como compensável, porque no ano seguinte a pessoa consegue compensar o imposto pago ou ter que pagar o governo mais um pouquinho, entendeu? Esse é o modelo progressivo. Incide sobre o valor. Quanto mais a pessoa ganha no ano, mais imposto ela paga. Beleza? Agora eu vou apagar aqui e vamos ver o regressivo. O regressivo, olha, o regressivo, o que manda aqui é o tempo. Por que tempo? Porque quanto mais tempo você tiver na Previdência, menos imposto você paga. Ou seja, quanto mais tempo você tiver, estou pagando a Previdência há 15 anos. 15 anos, ó, tempo. Quanto mais tempo, menos imposto eu vou pagar. Então, olha, como é que é a tabela? Regressiva. O imposto vai regredindo. Então, ele começa de 35%, 35% se você resgatar antes de 2 anos, 2 anos, até 2 anos, vai pagar 35%. Por cento ali ficou meio feio, mas você entende aí, 35% até 2 anos. Resgatei de 2 anos a 4 anos, 2 a 4 anos, o imposto cai para 30%. De cada 2 anos cai 5% de imposto. Aí depois 25%, se eu resgatar de 4 a 6 anos, 20%,
se eu resgatar de 6 a 8, aí cai para 15% se eu resgatar de 8 a 10 anos, e acima de 10 anos eu vou pagar apenas 10%, tá? Ou seja, regressivo, o imposto regride de 35% para 10%. Depois de 10 anos, vai pagar somente 10%. Mas qual que é o detalhe? Imagina que a pessoa contribui R$1.000 por mês. Depois de 10 anos contribuindo, ela pede o resgate. Quer dizer, então, que ela vai pagar 10% sobre todo o aporte? Não. Olha que interessante. O governo não é o tempo de plano, é o tempo de contribuição, é o tempo de aporte. Então, a pessoa que pagou durante 10 anos, ou seja, durante 120 meses, o que vai acontecer na hora que ela pede o resgate total? O que ela colocou há 10 anos atrás, tributa 10%. O que ela colocou mês passado, 35%. Entendeu? Vai fatiar todos os depósitos de acordo com o aniversário do depósito. E vai seguir essa tabelinha aí, a tributação depósito por depósito. É assim que funciona, tá bom? Mas se a pessoa pegar renda mensal, por exemplo, aí o primeiro que entra é o primeiro que sai, então ela vai estar sempre na tributação mínima. É um exemplo, tá? Outro detalhe que a prova adora nessa tabelinha da regressiva. Tem muitas questões e tem pegadinha no quê? Qual detalhe você precisa estar atento aí? Quando houver falecimento, ó, a nota bem grande aí. Falecimento. Falou na questão que é o titular. Morreu. A tributação máxima, não é que é esse percentual, é máxima de 25%. Se a pessoa morrer, por exemplo, com 3 anos, a tributação seria de 30%. Mas como faleceu, a tributação máxima é de 25% para os beneficiários. Por exemplo, eu fui lá, fiz a previdência, deixei a minha filha como beneficiária, eu morri. Que exemplo mais cabuloso, né? Coloquei eu como exemplo para morrer. Podia ter colocado o seu José. O José fez uma previdência. 3 anos o José morreu. Mudei o exemplo. Morreu. A filha dele vai lá pegar a previdência, que não entra no inventário, né? Vantagem da previdência, pode sacar de imediato, é considerado um seguro de vida. Aí a pessoa vai lá resgatar. O governo vai tributar o imposto. Imagina que fosse um PGBL, vai tributar o imposto sobre tudo. Regressivo, vai tributar no máximo 25%, no máximo 25%. Se essa previdência tiver mais de 10 anos, vai tributar 10% conforme o tempo, beleza? Vai seguir a tabela, só que se o imposto for, por acaso, acima de 25%, vai ter um teto de 25%. Essa é uma pegadinha que a prova adora, tá? Você vai ver muito em simulado essa questão, falando da questão do falecimento. Então, olha, regressiva, que manda é tempo, progressiva, que manda é valor. Então você vai olhar, na hora de fazer a questão da prova, que ela gosta de contar uns textão, as historinhas, né, bem simulando a vida real mesmo, você vai olhar o que é mais benéfico para o investidor. Onde que ele paga menos imposto, na progressiva ou na regressiva, na hora de resgatar a previdência, tá? Aí a gente tem aqui a característica de portabilidade. Portabilidade é porque eu posso ter um negócio de 60 dias de carência, então anota aí 60 dias. Eu posso fazer portabilidade de fundos e de instituição financeira, então eu posso transferir internamente de um fundo para o outro, sem precisar resgatar e pagar imposto, uma vantagem da Previdência. Previdência não tem come-cota, os fundos de investimento de Previdência não tem come-cota, aquele come-cota que acontece nos fundos lá, maio e novembro, não tem em Previdência. Se eu fazer a portabilidade de um banco para o outro, se é progressiva, se é PGBL, continua sendo PGBL, se é VGBL, continua sendo VGBL, não muda, tá bom? E eu tenho a carência de 60 dias para resgate e para portabilidade. Não posso mexer antes de 60 dias se eu fizer essa movimentação, tá? Fui lá, fiz um resgate, quero resgatar de novo, tem que esperar 60 dias. Fiz uma portabilidade para um banco, quero fazer de novo, tem que esperar 60 dias, tá bom? Tipo de renda. A prova adora essa aqui, tá? Renda mensal temporária. A prova adora. Sempre cai renda mensal temporária. Anota aí. Renda mensal temporária é bom para seguradora. Não é bom para beneficiário. Por quê? Fui lá, contratei uma renda mensal temporária 10 anos. Morri com 2 anos. Acabou. Não tem mais que pagar para ninguém. Não vai para filho, para cônjuge. Não. O segurador não deve mais nada para ninguém. Acabou. Renda mensal temporária. Ela vai falar assim, olha, se você não morrer por 10 anos, 10 anos é um exemplo, pode ser 15, pode ser 20, pode ser 2 anos, o tempo aqui não tem, só para você entender o conceito. Renda mensal temporária, ó, por 10 anos, passou 10 anos eu não morri, aconteceu nada, a seguradora para de pagar, porque ela falou que vai pagar você por 10 anos, é um tempo, temporário. Ah,
Morri com 8 anos. Acabou também. Ou seja, a seguradora está em vantagem. O pior das hipóteses, ela para quando acabar o tempo. Entendeu? A prova adora isso aqui, renda mensal temporária. Renda mensal vitalício, eu vou receber até morrer. Prazo certo, prazo certo, vai pagar por 10 anos. Morri com 2 anos. Os outros 8 anos, alguém vai receber. A seguradora sabe que vai pagar 10 anos. Não interessa para quem, ela vai pagar 10 anos. Se a pessoa morrer, a esposa vai continuar recebendo, ou o filho, o beneficiário continua recebendo, tá? Reversível ao cônjuge e a menores. Significa que vitalício, morri. Minha esposa continua recebendo até morrer. Reversível ao cônjuge e aos menores. Significa que eu morri, a minha esposa morreu, a filha também vai continuar recebendo até morrer. Entendeu? Até acabar toda a família. Ou seja, é fantástico essa renda mensal, tá? Esse é o tipo. Mas a que a prova adora, anota, renda mensal temporária. É a que a prova ama, tá? Produtos de financiamento, rating de crédito versus score Serasa. Rating de crédito, a tabelinha... Opa, volta aqui. Falta colocar a caneta aqui. Rating de crédito, tabelinha interna dos bancos, tem esse negócio. Excelente cliente. Nossa, esse aqui é fantástico. O cara paga em dias, paga certinho. Internamente, todos os créditos que ele pegou, ele paga certinho. A gente adora quando ele pega empréstimo, a gente ganha juro com ele, ele não atrasa, paga tudo certinho. Aí tem o B, depois tem o C, D, meu Deus, já começa já pessoas com histórico já de renegociação, de inadimplência e tal. O E, meu Deus, já deu prejuízo pra gente, né? Não paga. F, então, tá devendo, a gente nem pagou ainda. Ou seja, na medida que a letra vai aumentando aqui, C, D, E, o risco maior interno, rating de crédito, entendeu? Os bancos têm essa tabela aí. Se você já trabalha em banco, você vai ter visto falar desse rating interno. Se você não trabalha, quando você trabalhar, você vai ver falar do rating de crédito, que é o rating interno do cliente, tá? Score Serasa é aquela pontuação de 0 a 1000 que todo mundo tem no seu CPF. Você pode ir lá no Serasa e consultar o seu score, que é o Score Serasa, 0 a 1000. A pessoa perde 1000 pontos, excelente pagador. A pessoa com bom score, que paga suas contas em dias. Perto de 0, meu Deus, vive dando calote, problema. Ou seja, qual que é a tabela para você saber para a prova? Com score bom, a pessoa tende a pegar melhores créditos, com melhores juros. Armadilhas, como ela é bombardeada de crédito, ela pode se endividar, ela pode começar a pegar crédito, tá? Mas ela tem ofertas de crédito, o banco fica tentando emprestar para quem tem um score bom, com juros melhores, tá bom? Diferença, muita gente não sabe, diferença de empréstimo, financiamento e leasing. Empréstimo, fui no banco, peguei um empréstimo pessoal, o dinheiro cai na minha conta, eu faço o que eu quiser com o dinheiro. Não tem destinação própria. Fui lá, o dinheiro caiu na minha conta, eu não dou satisfação para ninguém. Eu pego no caixa eletrônico, pego ali no aplicativo do celular, um empréstimo pessoal, parcelado em 48 vezes, faço o que eu quiser do dinheiro, mando Pix para quem eu quiser. Financiamento, aí tem uma destinação. Por exemplo, financiamento de um carro, financiamento da energia solar. Você vê que o dinheiro tem um carimbo, tem um nome, entendeu? Para onde vai? Geralmente o financiamento, o banco já paga direto para a concessionária, paga direto para a empresa de energia solar, direto para o fornecedor. Tem já um direcionamento, essa é a principal diferença de empréstimo para financiamento. Leasing. Fui lá, financiei um carro, mas no leasing. O que significa? O carro fica em nome do banco. E aí eu tenho um contrato, como fosse um contrato de aluguel, com condições, dizendo assim, vou ficar com esse carro, vou pagar mensalmente, e aí no contrato de leasing pode ter no final do pagamento do aluguel, o direito de eu transferir aquele carro para o meu nome, ou pagar um valor no final e aí transferir para o meu nome. Leasing, o carro está no nome do banco. Eu sou tipo um alugador do carro, um arrendador. Eu arrendo o carro. Ou seja, se eu não pago o aluguel, o banco toma facinho, porque o carro não está no meu nome. O carro está no nome do banco. Inclusive, o documento do carro vem escrito no nome do banco, e embaixo, leasing, em nome do Ezequiel, por exemplo. Entendeu? É diferente de um financiamento de veículo, onde o carro está no meu nome e está lá embaixo a alienação fiduciária no banco. É invertido. O leasing é como fosse um arrendamento mercantil. Eu arrendo o carro está arrendado. Igualzinho quando a pessoa arrenda uma terra, que ela tem direito de usar a terra por um período e paga um aluguel para o dono da terra, o carro é a mesma coisa, entendeu? Isso é o famoso leasing. Então, preste financiamento e leasing. SCR, Sistema de Crédito do Banco. Sistema de Crédito do Banco. SCR.
O banco, quando vai fazer um empréstimo para você, ele olha o seu SCR, sabia? Para ver o seu endividamento no mercado financeiro. Porque, por exemplo, se você tiver lá com os 40% da sua renda já comprometido com financiamento em outros bancos, o SCR vai te dedurar. E eu falo, oh, não consigo te emprestar mais dinheiro, porque você não tem capacidade de pagamento, já está endividado, já está mais de 30%, está endividado. Então, através do SCR, Sistema de Crédito do Banco Central, eu consigo ver também se você está com dívidas vencidas em outros bancos. Isso é SCR, tá? Cartão de crédito, cheque especial, crédito consignado. Resumão, cartão de crédito, principal ponto, receitas que o banco tem com cartão de crédito. Intercâmbio. O que é o intercâmbio? Aquele percentual que é descontado do comerciante. O comerciante, para vender um negócio para você por 10 reais, ele não vai receber 10 reais. Tem uma taxa, uma taxa chamada taxa de MDR, que é uma taxa descontada da venda. E essa MDR é uma taxa que vai uma receita para a maquininha, uma receita para o cartão, para a emissora do cartão, e aí o banco recebe essa percentual dessa taxa, conhecido como intercâmbio. É uma forma de receber receita com a emissão do cartão de crédito. O principal ponto para a prova, que você precisa estar atento, é quanto à questão dos juros rotativo. Que eu não tenho dúvida, se for cair na sua prova sobre cartão de crédito, vai cair sobre o rotativo. Porque o rotativo tem algumas regrinhas novas que o governo colocou. Por exemplo, os juros não pode passar de 100% da dívida original. Então, exemplo, você foi lá, deixou de pagar R$1.000 de compras no cartão de crédito. Mês que vem vai ter os juros disso aí, né? Você vai ficar no rotativo do cartão. Vai cobrar juros. Detalhe, duas regrinhas. O banco não pode cobrar mais de 100%, ou seja, se você ficou devendo R$1.000, ele não pode cobrar mais de R$1.000 de juros. Então, R$1.000 da dívida original, os juros não pode passar de R$1.000, ele tem um teto de 100% do capital, tá? E aí, no segundo mês, que eu falei que é duas regrinhas, porque uma não pode passar de 100% do capital, e a segunda é que também não pode ficar devendo mais de 30 dias o juro do rotativo. Você pode ficar no rotativo apenas 30 dias. Passar de 30 dias, o banco é obrigado a parcelar a sua dívida, ou seja, parcelar em 12 vezes, é o que o banco geralmente vai fazer. Ou seja, não pagou o primeiro mês, pagou o mínimo do cartão, no segundo mês, se você não pagar o segundo mês, o banco é obrigado a parcelar a fatura do seu cartão. É automático, é parcelado de forma automática, em 12 vezes. Essa é a regrinha que você precisa estar atento para a sua prova, tá? Cheque especial é um limite na sua conta, limite, geralmente você abriu uma conta corrente no banco, ele vai dar um limite para você ali, vamos supor que deu um limite de R$1.000 para você. Você usou R$200 de cheque especial, vai escrever juros diário mais IOF diário até a data que você cobrir a conta. Usei a conta por 3 dias, daí ficou no cheque especial. No mês seguinte, cobra-se o juro daqueles 3 dias, tá? Geralmente é no começo do mês seguinte, cobra os juros dos dias que você usou no mês anterior, tá? E tem um teto. O teto é de 8% ao mês, tá? Regra Banco Central, tá? Governo, tem lei. Não pode cobrar mais de 8% no cheque especial. Juro, antigamente era 14%, 15% os bancos cobravam. Aí o governo colocou um teto de 8%, tá? Que ainda é muito alto. Crédito consignado. Característica do crédito consignado. Você pega um empréstimo pessoal e as parcelas descontadas diretamente no Olerite, direto do salário. A empresa desconta do funcionário ou do servidor público e repassa tudo acumulado para o banco, as parcelas de todo mundo, tá? Crédito consignado tem uma regrinha. Se a pessoa for desligada da empresa, tem um percentual de até 30% da rescisão que é descontado da rescisão e é amortizado no contrato da instituição financeira, tá? Então fica atento a essa questão de até 30% da rescisão é descontado para pagar o financiamento no banco, no consignado, tá? Crédito consignado. Mas o principal ponto, desconta diretamente da folha. Esse é o resumo aí para você estar atento, tá? E aí, crédito imobiliário, temos o SFH e o SFI. Qual é a diferença? SFH tem umas características, ó, volta, passei aqui, esqueci de colocar a caneta para escrever. SFH, Sistema Financeiro de Habitação, é uma forma do governo ajudar pessoas a terem residência. Então, são dinheiro que vem, por exemplo, do FGTS, são dinheiros que vêm da poupança. Então, olha, SFH tem um limite de cada imóvel de até R$1 milhão, R$1,5 milhão, tá? É um teto aqui de R$1,5 milhão. A casa tem 2 milhões, não vai pegar para o SFH, vai pegar para o SFI. Então, grava assim, o SFH, Sistema Financeiro de Habitação, ele é controlado até R$1,5 milhão e tem taxa máxima de até 12%, tá? O banco não pode cobrar taxas acima de 12% ao ano.
É porque a fonte do dinheiro é do FGTS, o FGTS não rende quase nada. A fonte da poupança, sabe que a poupança rende 0,5% ao mês mais TR. Ou seja, o custo do dinheiro é mais barato. Por isso que o governo coloca um teto, para o banco não ganhar muito dinheiro também. Um teto de até 12%. O dinheiro é carimbado. O dinheiro que vem de recurso barato, ele é carimbado. Ele não pode cobrar mais de 12% ao ano. E os imóveis é com teto de 1,5 milhão. A diferença do SFH para o SFI é que o SFI não vai ter essas regrinhas aqui. É livre, tá? As taxas também são livres. Geralmente você vai conseguir taxas maiores. Vão pegar taxas maiores no SFI. Porque aqui não vai ter o controle no SFI, tá bom? E aí temos nos financiamento imobiliário os seguros obrigatórios, que é o MIP e o DFI. MIP, ó, anota aí, morte e invalidez permanente. É um seguro obrigatório, tá? Se a pessoa morreu, vai ter uma indenização de morte ou invalidez permanente. DFI, danos físicos ao imóvel. Então, o imóvel deu uma rachadura, caiu a casa. Tem um seguro que garante o imóvel, entendeu? Porque o imóvel, imagina, você financiou sua casa por 40 anos. Com 10 anos de casa financiada, você ainda tem 30 anos para pagar, a casa caiu, deu um problema lá, já não tem mais garantia da construtora, deu BO, deu ruim. E aí, como é que você vai morar de aluguel e ter um financiamento para pagar? Então, é obrigatório ter um seguro que garante a casa, dando estrutura física da casa, tá? A casa pegou fogo, tem lá o dano físico ao imóvel que vai cobrir, tá? Um seguro obrigatório no financiamento. Capital de giro. Capital de giro. Olha, para PJ. É um empréstimo, é como se fosse um empréstimo pessoal para pessoa jurídica. Mas a característica do capital de giro é para cobrir o giro da empresa. Então, por exemplo, uma empresa de calçados, ela vai comprar da fábrica o sapato, e às vezes ela tem que pagar lá com 15 dias, só que ela não vai vender o sapato em 15 dias, todos os sapatos. Exemplo, você tem uma loja de sapato, você vai lá e compra um lote de sapato. Aí você paga com 15 dias. Aí não vai chegar com um dia, né? Geralmente demora uns dias para chegar. O caminhão vir com todo o lote de sapato, chegar na loja. Você colocou tudo na loja para vender. Você vende rápido todo o lote? Não. O seu dinheiro está ali. Você precisa de capital de giro para girar esse negócio. Porque aí o seu estoque está lotado. Aí vai vir a campanha ainda, mas tem que pagar funcionário, tem que pagar a água, pagar a luz, manter a estrutura rodando. Você precisa de um capital de giro. E você está descapitalizado nesse período. Até o dinheiro das suas vendas começarem a entrar e você entrar dinheiro novamente e arrumar o seu capital. E aí você pode pegar no banco um empréstimo que chama-se capital de giro, que é para o giro da empresa, entendeu? PJ, então, capital de giro é para empresa. Pessoa física é empréstimo pessoal, tá? E consórcios. Consórcio. Lembra-se, o consórcio tem uma administradora. Essa administradora é fiscalizada pelo Banco Central. O Bacen é quem fiscaliza a administradora. O consórcio tem lá o grupo, característica, tem um grupo. Dentro do grupo tem as cotas. E aí é o dinheiro das cotas quem tem que manter o grupo. Os próprios cotistas, o dinheiro cada um paga a parcela. E aí todo mês tem o sorteio, tem lances embutidos, lance fixo, lance livre. Cada administradora tem os formatos de contemplação desses consórcios, tá? Basicamente é isso. É uma forma da pessoa planejar a compra de um bem. É assim que é vendido ao consórcio. Pontos principais que você precisa saber é isso. Existe o fundo de reserva, taxa de administração. No consórcio, a taxa de administração é a despesa que o cotista paga para manter a estrutura do fundo do grupo funcionando. Para manter, é a remuneração da administradora. A administradora vive da taxa de administração, tá bom? A administradora de consórcio. E para fecharmos nessa tela aqui, nós temos conta corrente versus conta salário. Conta corrente, você vai no banco, abre uma conta corrente, você é dono da conta, você que manda na conta. Por que eu estou falando isso? Porque na conta salário, quem abre a conta salário é a empresa. Quem manda na conta salário é a empresa. A empresa é quem abre a conta salário e quando a pessoa sai da empresa, é a empresa que vai lá e encerra a conta salário. Tá? Esse é o principal ponto. Não tem tarifa na conta salário, não pode cobrar tarifa do funcionário. O banco, quando vai cobrar tarifa, ele cobra da empresa, do empresário, tá bom? A tarifa, se houver, da conta salário. Seguro de vida. Seguro de vida, vida inteira, vida temporária e vida tradicional. Já deixei até escrito aí, para facilitar. Porque o vida inteira é o famoso resgatável.
você vai pagando o seguro de vida e também vai juntando dinheiro. Vamos supor, pagou seguro de vida durante 20 anos. Aí você não morreu, não aconteceu nada, graças a Deus, está tudo certo. Você resolve cancelar o seguro. Aí você vai ter um dinheiro para você resgatar. Vai ter lá um valor que está acumulado, você ainda resgata. Você fica assegurado no período e no final, se você não usou, então você ainda resgata o valor que ficou acumulado, tá? Vida temporária. Vida temporária, muito legal, porque ele tem um período. Imagina que você tá empreendendo, tá começando a vida ali de empreendedor, tá, as coisas tá meio apertadas ainda, até a empresa engatar e tudo mais, você não pode pagar muita coisa, só que você tem um medo, você tem filho pequeno. E aí, se acontecer alguma coisa com você, como é que fica a sua família? E aí você precisa de um negócio para aguentar um tempo. Você pode fazer um seguro de vida temporário, por exemplo, por 5 anos, onde o valor do prêmio mensal é menor, com coberturas maiores, mas só um período, só para passar aquele período ali que você acha que vai ser mais crítico, até você se reestruturar. É um exemplo. Ou, exemplo, você tem uma criança lá com 10 anos de idade, falar, não, eu preciso garantir que ela vai entrar na faculdade com 18 anos. Se eu morrer nesse período, se acontecer alguma coisa, eu preciso que esteja assegurado. Aí você contrata uma seguradora, um seguro temporário, só por um período, para te cobrir por aquele período. Essa é a diferença. O seguro de vida tradicional é aquele que você vai pagando e ele vai corrigindo conforme a inflação. Todo ano ele sobe de acordo com a inflação, a cobertura mensal e a cobertura também do seguro. Você começa pagando, por exemplo, R$50 para uma cobertura de R$100 mil. Aí todo ano, aqueles R$50 vai subir de acordo com o IPCA, de acordo com a inflação, e a cobertura de 100 mil também vai ser corrigida. Só que tem um detalhe, é por faixa etária também. Então, cada 5 anos muda de faixa etária, porque quanto mais velho você vai ficando, mais chance o seguro vai tendo de te cobrir, né? E você ficar doente, ficar inválido e morrer. Então, aumenta o risco. A seguradora também sobe o preço do prêmio, do valor pago mensal. Então, ele vai acompanhando. Isso não acontece no vida temporária e nem no vida inteira. Beleza? Seguro patrimonial, veículo residencial. Eu não tenho visto o pessoal falar de cair na prova isso aqui, mas se cair é muito fácil, porque é o seguro que você cobra o seguro do seu carro. Detalhe, ponto importante aqui no seguro de veículo. Não tem franquia. Olha, questão de franquia, que é um ponto importante, tá? Muita gente não sabe. Ó, não tem franquia para PT, que é perca total do veículo. Não tem franquia para roubo, se a pessoa roubar. Se ter o carro roubado. E também não tem franquia para terceiros. Se você bater o carro e acionar o seguro só para terceiros, também não tem franquia. Ponto interessante. O que é a franquia? É o valor que o segurado paga para acionar o seguro, tá bom? Então, vendo que a franquia lá é R$4 mil para acionar o seguro. Bateu o carro, for para arrumar o carro, vai ter que pagar 4 mil para acionar o seguro. Ah, não, quero arrumar só o de terceiro, porque, meu Deus, vai dar um prejuízo lá, não bati no motoqueiro, o motoqueiro deu problema tal. Meu carro não estragou nada. Só ter um ramo para-choque ali não compensa arrumar, pagar a franquia. Quero somar só para terceiros. Não tem franquia. Entendido? E esse é o padrão. Deu PT no meu carro, também não tem franquia. Tá? Isso é um ponto interessante aí da questão de veículo. Seguro residencial, né? Incêndio, raio, explosão, caiu um avião, tudo está segurado. Tá? E seguro prestamista. Seguro prestamista é para cobrir empréstimos, né? E consórcio também tem. Se eu morrer, quita a dívida. Eu vou falar, tem uma casa financiada, tem um crédito no banco, morreu, quita a dívida. Não, tem um seguro que vai quitar. A pessoa deu algum problema, ficou em invalidez permanente também, o seguro vai cobrir, vai quitar a dívida lá no banco, tá? Geralmente os bancos vendem o seguro prestamista junto com o crédito. O que você tem que gravar aqui? Não é obrigatório contratar o seguro prestamista. Se for obrigatório, é venda casada, não pode. Tá? O seguro prestamista ele é opcional nos empréstimos bancários, tá bom? Então, fizemos aí um resumão para fechar o módulo 2. Sei que ficou um pouco grande, mas assim, é muita coisa. Eu tentei resumir ainda algumas coisas, falar um pouco rápido, mas aí é só você rever a aula no curso aí sobre todos os detalhes que nós passamos aqui. Você precisa saber os pontos principais para sua prova, tá bom? ezequielmachado.com.br, qualquer dúvida, acione lá, me chama também no zap, caso você tenha alguma dúvida, tá? Te espero na próxima aula. Até mais, tchau, tchau!